Fui acusado de pedofilia. Os piores dias da minha vida. Gente, ouve essa história e depois vocês dão a sua opinião. Quando os nossos olhares se cruzaram, eu senti que ela era o amor da minha vida. Foi amor à primeira vista. Eu não esperava me apaixonar de novo, assim, porque eu tenho 3 anos de um casamento que terminou devido a uma traição, né? E eu jurei que eu não teria mais outro relacionamento sério. Mas quando eu conheci aquela mulher, tudo mudou. Embora eu tentasse resistir um pouco, né, nos primeiros dias, mas a gente foi se aproximando com o tempo e a gente se apaixonou. E ela também se apaixonou por mim e ela também tinha vivido uma traição. E por isso a gente tinha quase a mesma história e a gente se uniu mais ainda. Ela tinha 2 filhas. E o fato dela ser mãe me atraiu ainda mais, já que eu sempre quis ser pai, gente, sempre quis ter filhos. Quando ela contou para as meninas sobre mim, eu concordei em ir devagar, né? Mas finalmente eu conheci elas e foi um dia assim maravilhoso. Elas me receberam com muito carinho. Logo eu me senti como se fosse pai delas, porque meu sonho era ser pai. Em menos de um ano, eu aluguei um apartamento para nós 4 e a gente se casou e eu me senti assim completo. Eu acabei me dando bem com as meninas, me relacionei bem, sempre houve muito respeito entre nós. Foram anos muito felizes mesmo na minha vida, eu tratava elas como pai. Mesmo não sendo pai legítimo, foi incrível, assim, pra mim poder acompanhar o crescimento, sabe, da educação. Elas eram pequenas, né, e elas se apegaram muito a mim. E muitas vezes elas preferiam ficar comigo do que ir passear no final de semana com o pai. Eu fiz de tudo que eu pude pra ajudar, sabe, matriculei as 2 em colégio particular, coloquei elas no inglês. Eu não medi esforços pra dar o melhor, como se eu fosse pai delas mesmo. Pra mim não tinha diferença. 11 anos depois, as meninas já eram adolescentes, né? E elas começaram a dar um pouquinho de trabalho, principalmente a mais velha, de 16 anos. Ela era muito bonita, sabe? Chamava a atenção dos garotos, já tinha um corpo de mulher. E a minha esposa ficava muito preocupada, porque, sabe, ela queria que eu desse conselho sobre bebida, essas coisas ruins de droga, gravidez, porque a menina era meio rebelde, ela começou a ficar meio rebelde. Quando eu fui conversar com ela, eu ouvi o que eu jamais imaginei que eu iria ouvir dela. Jamais. Ela disse assim, você tá querendo me dar conselho, mas você não é nem meu pai. Se enxerga, cara. Assim, gente, tamanha era a rebeldia que ela virou assim, virou a cabeça. Foi a primeira de várias discussões que a gente teve dali pra frente. Em uma delas, ela ligou chorando pro pai. E ela veio até a minha casa, ele veio até a nossa casa, né? E a gente brigou muito feio. Tudo que nós construímos eu vi que tava desabando, né? Eu nunca imaginei que a minha filha, já moça, pudesse ser tão maquiavélica assim. Quando eu comecei a chamar a atenção dela, a pedido da própria mãe, ela decidiu estragar a minha vida de vez. Ela começou a fazer intriga entre eu e a mãe, e com apenas 16 anos de idade, ela arquitetou algumas coisas assim que eu fiquei assustado, gente. Terríveis, para acabar de vez com o meu relacionamento, com a minha alegria, com a minha felicidade. E por pouco ela não acabou com a minha vida. É duro você acreditar, você imaginar que aquela pessoa que você viu pequenininha, que você ajudou a crescer, dando todo o carinho, de repente agora virou uma mulher, uma moça, e se volta contra você. E um dia minha mulher, conversando comigo, ela me fez uma pergunta estranha, assim, sabe? Eu fiquei meio assim. Eu olhei pra ela e a pergunta foi assim, você acha a fulana bonita? A filha, né? A nossa filha. Respondi, claro, eu sempre achei. Não só ela, como as 2 são lindas. Pra mim, as 2 são lindas. Mas por que você tá me perguntando isso? Eu disse pra ela. Não tô entendendo o seu tom que você tá perguntando. Ela me respondeu assim, ela fez outra pergunta com um sorrisinho insinuoso, que eu vi na cara dela que tava uma pergunta estranha, sabe? Eu quero saber se você acha a fulana atraente. Aí eu fiquei pasmo, né, com aquela pergunta. Aí eu falei, do que você tá falando? Você tá ficando doida? Eu sempre respeitei as meninas, que história é essa? Primeiro você me pergunta se eu acho ela bonita, agora tá me perguntando se eu acho ela atraente. Que negócio, o que tá passando pela sua cabeça? Aonde você tá querendo chegar? E a essa hora, nesse momento, que a minha mulher com ódio no olhar, a minha filha, a filha dela, né, a nossa filha, nessa hora, sabe, que ela tava já nervosa, ela me olhou com muito ódio e ela disse assim, ela já me contou tudo, seu desgraçado. Ela já me contou tudo. E começou a me chamar de tudo quanto era nome. Ela disse que você tá olhando pra ela de um jeito diferente, que ela passa e você fica medindo ela da cabeça aos pés, seu ordinário cafajeste. Ela inclusive falou que você manda beijinho, fica com malícia, piscadinha. E eu quero que você explique tudo isso agora. Eu quero que você fale tintim por tintim. Gente, nessa hora, a minha esposa pegou a minha bolsa, onde eu guardava o meu laptop, abriu e começou a tirar várias fotos da minha filha. Assim,
do fundo ali, daquela bolsa que nunca, imagina, tinha até uma calcinha da menina dentro da minha bolsa, do meu laptop ali. Eu fiquei pasmo, sem ação, sem saber o que fazer. E nesse momento que ela joga aquela calcinha no canto e parte pra cima de mim, ela vem com tudo, sabe, alucinada, descontrolada, quebrou praticamente todo o apartamento. Ela ficou descontrolada. E por fim, nós acabamos na delegacia. Lá na delegacia, diante do delegado, eu fui acusado, né, pela minha esposa, de coisas assim terríveis. E em seguida o pai das meninas chegou lá na delegacia, ele foi avisado e eu ainda acabei sendo agredido por ele. Porque sempre, né, as pessoas acham realmente que padrasto é assim, mas eu nunca fiz nada, era tudo armação. Se não fossem os policiais, talvez eles me matariam. E ele me xingava, cafajeste, safado, e, sabe, eu arrumei o maior problema da minha vida, gente. Eu fui instaurado um inquérito, fui acusado pelo crime de pedofilia. Acabei respondendo em liberdade pela acusação feita pela garota, que de uma hora para outra resolveu fazer da minha vida um verdadeiro inferno, porque eu chamei a atenção dela. Mas graças a Deus foi tudo comprovado que era armação, que eu não tinha culpa de nada. Eu acabei sendo absolvido. Porém, nada disso vai apagar da minha memória, né, o constrangimento. Meu casamento com a mulher que eu tanto amava acabou, de ser pai das meninas, sabe? E eu acabei me mudando para o Espírito Santo. Eu não imaginava que meu sonho se transformasse num grande pesadelo, um verdadeiro inferno, assim. Eu nunca imaginei que isso ia acontecer. E hoje eu sou muito triste, sabe? Muito triste mesmo, porque foi tudo comprovado, mas eu perdi. Perdi a minha esposa, que eu amava tanto. E infelizmente, né, a filha dela conseguiu separar a gente. Eu não sei como é que elas estão hoje, parece que ela tá dando bastante problema pra minha esposa, mas, assim, eu nunca vou esquecer disso. Essa é a minha história. É, gente, nem sempre, né? Ai, é complicado. Eu deixo aí pra vocês falarem, deixar o comentário aí de vocês, mas é uma história triste, né? Complicado isso. E se você tem uma história, manda pra mim pelas mensagens, que eu conto aqui, tá bom? Que Deus te abençoe. Compartilhe essa história, porque também é muito séria, né? A acusação, assim, sem fundamento, por vingança, né? Isso é muito ruim. E se você tem uma história, conta pra mim, manda pra mim que eu conto aqui. E me segue, compartilha, comenta. E também temos o outro perfil que tá bombando, tá bom? Vai lá visitar e deixa seu testemunho. Beijo no teu coração, Deus te abençoe.